Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes darmos início ao nosso momento de oração e meditação neste tempo que chamamos tempo da transição, tempo da reflexão. Sugerimos que seja colocado próximo um copo com água, ou uma garrafa, ou uma jarra, porque quando da prece final, essas águas serão fluidificadas, magnetizadas, benzidas, dê o nome que você desejar. Elas conterão o complemento na fusão das energias que iremos receber dos espíritos guardiões que já estão ao nosso lado desde o amanhecer. Hoje, corrente médica espiritual, voltada ao atendimento individual e também a quem quer desejemos seja ajudado. Independente de estar no plano físico ou espiritual, independente de onde esteja. O pensamento é poderoso. O pensamento atravessa as dimensões e nós passaremos a enviar as emanações de cura a quem quer desejemos. Até já, em nome da luz. Gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, nesta sexta-feira, para o nosso encontro semanal, quando teremos próximo de nós a corrente médica espiritual. Conforme adiantamos a nossa preleção, nós poderemos enviar essas emanações a nosso favor e a quem quer desejemos, independente de onde esteja e do plano que esteja, encarnados e desencarnados. E eles todos e nós também receberemos o auxílio da espiritualidade, que vem ao nosso encontro para tratar o nosso corpo original, que é o nosso espírito, que é a porção eterna que nos foi presenteada pelo Pai Maior, o cosmos. Nós fazemos parte do todo porque somos todos um. E assim seguindo, nós encaminharemos-nos para este encontro fraterno, em nome da luz infinita, recebendo energias positivas que harmonizarão, em primeiro lugar, o nosso ambiente íntimo, a nossa mente, que talvez anda tão conturbada pelas energias que estamos atravessando no nosso planeta. São energias difusas, são energias de ira, de vingança, de destruição, totalmente contrárias à lei do amor. Mas não julguemos. Não nos recordamos do que fizemos em vidas passadas. Cabe a nós, como cristãos verdadeiros, se assim nos intitulamos e assim desejamos ser, orar por aqueles que estão provocando o caos. Porque nos diz Jesus, o escândalo há de vir, mas ai de por quem ele vier. E assim, nós vamos equalizando as nossas mentes, retirando esse nervosismo, retirando todo sintoma de depressão, todo sintoma que nós às vezes sentimos de não podermos fazer nada. Mas uma oração, uma súplica, feita do fundo do coração,
sempre nos trarão o alento, sempre nos trarão o equilíbrio, porque nós mudaremos a frequência da nossa mente. Nós temos o poder sim de modificar, porque quando orarmos com confiança, com convicção, seguindo os caminhos que Jesus nos ensinou, nós vamos encontrar o equilíbrio e a paz. E vamos transmitir ao cosmos tudo aquilo que desejamos. E desta forma, juntos, nós vamos, nessa noite de luz e de paz, convidar a todos e a todas para que entremos nessa sintonia. Se você está com esses sintomas, vamos inspirar profundamente. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nascer do novo dia com o sol surgindo. Lembrando que o sol leva embora a escuridão. A luz que surge. E aí passamos a vislumbrar tudo aquilo que nos serve. Vamos sair da escuridão do pensamento depressivo. Vamos sair da escuridão da ira, da intolerância. Vamos sair da escuridão quando nos sentimos sem capacidade de reação. Vamos reagir, mas reagir com oração. Reagir com luz. Porque a luz, como o sol, leva embora a escuridão. E vamos nos preparar. Sente-se, acomode-se confortavelmente. Como você se sentir melhor. Descruze pernas e braços. Inspire profundamente. Exale suavemente. E mantendo este movimento de inspirações profundas e expirações suaves, nós vamos oxigenando o nosso cérebro, proporcionando a ele as condições ideais para que possa, na sede do nosso espírito, despertar em nós o nosso melhor. Retirar de nossas vidas todo esse sentimento contrário à felicidade. Porque nós nascemos, sim, para a luz, para o amor e para a paz. E assim, mantenhamos-nos de olhos fechados, vislumbrando a luz do sol, os pássaros, as flores, os vales, as montanhas, os mares, os lagos, os rios. Quanta beleza que nos cerca. Mentalize, esteja lá em pensamento. E inspirando profundamente, nós vamos humildemente fazer uma leitura deste livro, de um capítulo. Jesus no Lar. Jesus no Lar foi um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. E hoje nós vamos ler o capítulo 20, A Caridade Desconhecida. Vai inspirando profundamente, expirando, tranquilizando. E vamos anotar mentalmente esta leitura que humildemente iremos repassar. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum,
retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulos a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam no espírito à maneira de calhaus em barril de mel. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarme, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema e, por quem indagasse, em lágrimas, a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. E fizemos essa leitura, tranquilizando as vidas. Agora, nós vamos dar sequência a esse humilde encontro. Se você ainda não o fez, faça-o agora. Acomode-se. Descruze pernas e braços. Feche os seus olhos. Inspire profundamente. Elevemos a nossa mente ao sol resplandecente.
e sentindo essa leveza, essa tranquilidade, nós passaremos a mentalizar que estamos diante de uma recepção hospitalar. Qualquer uma que você conheça. Lá, mentalmente levaremos as pessoas que queiramos sejam ajudadas. Insistimos, independente de onde estejam e do plano que estejam. Visualize a pessoa. Aí, mentalmente seguiremos em fila indiana, em direção à imensa enfermaria, com os leitos separados uns dos outros por 80 centímetros. Comece mentalmente deitando as pessoas que você queira ajudar, uma a uma. Deite-a, mentalmente você a cubra e vá assim sucessivamente. Por último, deitaremos-nos nós. Óbvio, tudo mentalmente. A partir de então, à medida que vamos deitando, vai se formando uma equipe médica espiritual que ficará ao nosso entorno, nos trazendo a cura, nos trazendo o alento, as orientações seguras, para que não desistamos, para que entendamos que somos filhos da luz, predestinados à luz, para iluminar. E assim, inspirando profundamente, nós vamos orar, pedindo ao Pai misericordioso clemência e misericórdia pelos nossos erros do passado, pelas sementes que deixamos na nossa caminhada, na nossa jornada, entendendo que essas patologias que nos visitam têm reflexo em vidas passadas e na vida presente, que possamos nos alinhar a um novo propósito, tal qual fomos inspirados pela leitura desta noite. Procuremos de fato sermos cristãos. Não o cristão como os fariseus, que visitavam as sinagogas com fios bordados em ouro em suas vestes, mas como este, que no seu dia a dia, sempre por onde passa, exerce a cristandade, amando ao próximo e fazendo a ele aquilo que desejamos, para que encontremos a verdadeira cura. E assim, Senhor, nesta noite de luz, te pedimos a clemência, a misericórdia, para que permitas que os irmãos da espiritualidade médica possam se avizinhar de nós, nos preparando para o encontro que teremos à noite durante o nosso sono físico, onde receberemos os passes, as energias positivas em nome do amor infinito. E assim, Mestre, diante da tua luz, da tua harmonia, diante da tua força junto de nós, nós estaremos aqui reunidos, pedindo que você esteja ao nosso lado, nos transportando, nos auxiliando, em nome da luz infinita, por agora e todo sempre, que assim seja, graças a Deus. E em nome de Jesus, receberemos a luz, que nos auxiliará a encontrar todo o caminho, toda a paz e toda a harmonia, para que juntos, quando do nosso sono físico, concluiremos as renovações, para que entendamos como o Mestre nos falava. Vai e não peques mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Se você colocou a água próximo de você, agora ao término da nossa humilde transmissão, tome desta água.
Entenda que ela complementará o passe que recebemos. À noite, a sugestão é que nós coloquemos uma nova água, ou ao lado, próximo à nossa cabeceira da cama, ou ali na nossa cômoda, ou na cozinha, ou na sala. Só cubra esta água, para que não caia sujeiras ou insetos. Mentalize onde ela estará. Ore. E amanhã jejum. A sugestão é que a primeira água que você bebe. Sempre lembrando que se você toma algum medicamento, tome junto. E assim estaremos recebendo o auxílio da corrente médica espiritual. A sugestão para o dia de amanhã é procurarmos ser um dia tranquilo, com boas leituras, evitando filmes violentos, notícias violentas, apesar do mundo que está aí. Nós procuremos manter uma sintonia de paz, para que, recuperados das patologias que estamos trazendo, possamos aí sim, equilibrados, equilibradas, seguir em frente, em nome da luz infinita. E assim, com a permissão de Deus e de Jesus, da corrente médica, na próxima sexta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, aqui estaremos reunidos na paz infinita. Um abraço, que assim seja. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.